Olá, pessoal. Vamos lá para mais uma questão. Deixa eu compartilhar o quadro com vocês. Só um minuto. Vou aqui abrir o quadro aqui, ó. Bom, questão que caiu na ANTAC em 2009, banca Sebrasp. Se 10 barcos com capacidade de transportar 80 toneladas cada um, fazendo o percurso entre dois portos a velocidade de 10 nós durante 5 dias, podem transportar carga total de 1.000 toneladas, desprezando-se eventuais atrasos decorrentes da chegada e da partida dos portos. Então, nas mesmas condições, 8 barcos precisarão ter uma capacidade acima de 65 toneladas para transportar entre os mesmos portos carga total de 900 toneladas à velocidade de 12 nós durante 6 dias. Olha só, ele está querendo saber aqui, ó, olha só, então, nas mesmas condições, 8 barcos precisarão ter uma capacidade de 65 toneladas. Ele está afirmando que 8 barcos precisarão ter uma capacidade de 65 toneladas para transportar entre os mesmos portos uma carga total de 900 toneladas. Ou seja, essa aqui é que é a minha incógnita. Ele quer saber se os 8 barcos vão ter capacidade acima de 65 toneladas ou não. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Ó. São 10 barcos. Vamos colocar os dados. Ó. Então, eu tenho uma grandeza chamada barcos. Certo? São 10 barcos. 10 barcos com capacidade de transportar 80 toneladas. Então, a capacidade aqui, que é outra grandeza, transportar 80 toneladas cada. Então, de cada barco, a capacidade é 80 toneladas, tá? Então, é a capacidade em toneladas de cada barco, certo? Fazendo um percurso entre dois portos, a velocidade, então a outra grandeza vai ser velocidade. Velocidade. Então, uma velocidade de 10 nós. Então, a velocidade em nós, certo? A velocidade vai ser de 10 nós. Durante 5 dias. Então, a outra variável aqui, a outra grandeza, vai ser dias. Então, durante 5 dias, podem transportar uma carga total. Então, peraí, a carga total é de 1.000 toneladas. Uma carga também em tonelada, né? Certo? Vai ser 1.000 toneladas. Desprezando-se eventuais atrasos decorrentes da chegada e da partida dos portos. Tá? Isso aqui ele coloca para que você depois não diga que deu diferença porque teve um atraso decorrente de chegada, de partida, que eram coisas diferentes. Então, ele está colocando isso aqui só para você não alegar nada disso. Então, nas mesmas condições, então ele já disse que são as mesmas condições, 8 barcos, então o número de barcos agora são 8, precisarão ter uma capacidade acima de 65 toneladas? Bom, é a capacidade que ele está querendo encontrar. Ó. Uma capacidade acima de 65 toneladas, isso aí a gente vai descobrir quando descobrir o valor de X, para transportar entre os mesmos portos uma carga total de 900, era 1.000, agora são 900. São 900 toneladas, a uma velocidade que era de 10, agora são de 12 nós, certo? Eram 5 dias, agora são 6 dias. Gente, ó, a minha incógnita está aqui. Então, é esta incógnita aqui que eu tenho que comparar com barcos, com velocidade, com dias e com cargas, só que a gente vai ter que comparar uma a uma, esquecendo as outras. Vou baixar aqui um pouquinho, olha só. Então, olha lá, vou trocar a cor do pincel, só para a gente começar a comparar. Ó. Vou comparar capacidade com a quantidade de barcos. Então, vamos ver. Ó. 10 barcos, cada barco tem uma capacidade de 80 toneladas. Então, esses 10 barcos, cada barco tem uma capacidade de 80 toneladas. Se eu tenho que fazer
o transporte por meio desses barcos de uma determinada coisa, certo? Esquece as outras variáveis. Eu tenho que transportar uma determinada coisa, certo? Então, um determinado produto. Eu utilizo 10 barcos com uma capacidade individual de 80 toneladas. Se eu baixo de 10 para 8 barcos, eu continuo tendo que transportar por meio desses barcos esta mesma determinada coisa. Essa coisa que eu vou transportar, essa carga que eu vou transportar, ela não mudou. É a mesma carga que eu vou transportar. Só que agora, ao invés de 10, são 8 barcos, ou seja, eu diminuí a quantidade de barcos. Tá certo? Então, para eu transportar essa mesma coisa, a capacidade ela vai ter que ser maior de cada barco, certo? Porque antes eu usava 10 barcos com capacidade individual, ou seja, capacidade de cada barco, 80 toneladas e transportava aquela coisa. Agora eu estou usando 8 barcos, eu estou usando menos barcos. E eu tenho que transportar a mesma coisa. Então, cada barco, para eu transportar a mesma coisa, vai ter que ter uma capacidade o quê? Individual maior para eu transportar a mesma coisa. Então, eu tenho uma setinha para baixo, que diminuiu a quantidade de barcos, e eu tenho uma setinha para cima, porque cada barco individualmente vai ter que ter uma capacidade maior para transportar aquela mesma coisa. Então, essas duas grandezas, barcos e capacidade, elas são inversamente proporcionais. Só queria lembrar vocês que quando uma setinha está para baixo, a outra está para cima e vice-versa, uma para cima, outra para baixo, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. Se ambas as setinhas estão para cima ou ambas as setinhas estão para baixo, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Tá certo? Então, barcos e capacidades são inversamente proporcionais. Então, como é que eu vou representar aqui? A gente sempre mantém a grandeza da incógnita. E agora, olha lá, se é inversamente proporcionais, aqui estava 10 sobre 8, então aqui vai ficar com inversamente 8 sobre 10. Então, já analisei a primeira grandeza aqui, que foi barcos, e comparei com a minha incógnita, com a grandeza da minha incógnita, que foi o quê? Capacidade. Agora, olha só, vou apagar aqui, vamos esquecer barcos agora, vou esquecer barcos, e agora vou pensar em velocidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Parabéns. Eu estou com uma capacidade de cada barco de 80 toneladas. Mas vamos esquecer barcos, né? Tem uma capacidade de 80 toneladas. Eu viajo numa velocidade de 10 nós. Então, meu barco está pesado, pesando o quê? 80 toneladas, né? Vamos supor que meu barco esteja cheio. Ele está com um peso de 80 toneladas dentro dele, mais o peso do barco, né? Obviamente. Mas vamos colocar 80 toneladas. Eu viajo a 10 nós. Se eu quero aumentar a minha velocidade, eu quero passar de 10 para 12, todo mundo sabe, olha só, eu estou aumentando a velocidade, eu vou passar ela de 10 para 12. Então, setinha para cima, vou aumentar. Se eu aumento a velocidade, tem aquele negócio, né? O peso vai influenciar na minha velocidade. Eu aumento a minha velocidade, eu estou transportando a mesma coisa, eu aumento a minha velocidade, a minha capacidade ela tem que ser o quê? A minha capacidade, o meu peso vai ter que ser menor para eu aumentar a minha velocidade, porque senão vai ficar difícil, certo? Então, eu aumento a velocidade, logicamente, eu tenho que estar transportando uma capacidade, uma quantidade menor para que eu consiga aumentar a minha velocidade. Então, aqui, ó, de novo, eu vou ter o quê? Inversamente proporcional, porque eu estou com uma setinha para cima e outra setinha para baixo. Como é que eu faço aqui agora? Então, eu vou multiplicar pela outra grandeza, que é inversamente proporcional à minha grandeza x, não é isso? Que é a capacidade. Então, se aqui está 10 sobre 12, vai ficar o quê? 12 sobre 10. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui de novo. Vamos analisar a nossa terceira grandeza, que é dias. Então, calma aí. Deixa eu apagar aqui, ó. Mais uma vez, vamos esquecer velocidade, vamos esquecer barcos. Agora eu vou comparar a capacidade com dias. Certo? Então, vamos lá. Olha só. Em 5 dias, quando eu tinha 5 dias, né? A minha capacidade de levar é de 80 toneladas. Certo? Minha quantidade de
peso que eu ia levar era 80, minha capacidade seria de 80 toneladas. Eu agora, eu tenho que transportar, não em 5, eu tenho que transportar em 6 dias. Gente, se eu tenho que transportar em 6 dias, aumentou a quantidade de dias, ou seja, eu tinha um tempo de 5 dias para transportar, agora tem um tempo de 6. Logicamente, eu não preciso levar as 80 toneladas mais. Eu posso levar menos, que eu vou transportar o mesmo tanto, certo? Porque ele me deu uma margem maior de dias para eu poder transportar. Então, ó, se eu tenho uma margem maior de dias para poder transportar minha carga, eu não preciso mais de transportar 80 toneladas por dia, vamos supor, né? Não preciso mais transportar 80 toneladas. Eu posso diminuir essa capacidade e vou transportar no final a mesma coisa, porque ele me deu uma margem maior. Então, não sei se vocês entenderam, mas em 5 dias eu estava transportando com uma capacidade de 80, certo? Aí ele me deu mais tempo para transportar. Se ele me deu mais tempo, eu não preciso mais levar 80, eu posso levar menos. Então, de novo, ó, uma setinha para cima, outra setinha para baixo. Então, as grandezas, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Como é que eu vou escrever aqui? Será 5 sobre 6. Agora vai ficar 6 sobre 5. Agora eu vou apagar de novo. Só está faltando a minha última grandeza aqui, que é carga total, né? Certo? Então, olha lá. Levando numa capacidade individual de 80 toneladas, eu consigo transportar 1.000 toneladas de carga total. Agora, eu quero transportar 900, eu quero transportar menos, certo? Eu quero transportar menos de carga total. Eu quero que no final eu tenha menos, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho menos para transportar, eu não preciso também transportar 80 toneladas de cada vez. Eu posso transportar menos também. Então, repara bem, carga total de 1.000, eu fazia carregamentos de 80, certo? A carga total agora é 900, está diminuindo a minha carga total. A minha capacidade individual não precisa ser de 80, pode ser menos. Então, olha lá, as duas setinhas, então, estão para baixo. Então, nesse caso aqui, duas para baixo é diretamente proporcional. Então, o que eu vou fazer? Aqui está 1.000 sobre 900, eu vou manter esses 1.000 sobre 900. Agora vamos resolver. Bom, está entendido o que foi feito aqui, não é isso? Aqui ficou inversamente proporcional com a primeira grandeza, que era Barros. Aqui ficou inversamente proporcional com a segunda grandeza, que é velocidade. Aqui ficou inversamente proporcional. Isso sempre comparando com a grandeza x, né? Que seria a capacidade individual, certo? Então, olha só. Na primeira foi inversamente proporcional, comparando com a capacidade individual. A segunda, inversamente proporcional. A terceira também inversamente proporcional. Somente a quarta que ficou diretamente proporcional. Agora, é só resolver, né? Então, olha lá, para facilitar minha conta aqui, eu vou simplificar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui de baixo. Tudo bem? Peraí, é 1.000, né? É 1.000. Então, peraí, tem, na verdade, 3 zeros aqui, ó. Eu vou cortar somente... Deixa eu voltar aqui. Repetir. Pronto. Vou colocar um zero a mais aqui. Eu vou simplificar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Esse 10 que sobrou com esse 10 aqui de baixo, certo? Agora, vamos ver se dá para simplificar mais alguma coisa. Ó, esse 8 por 2, que dá 4. Esse 10 por 2 dá 5. Certo? Vamos ver se ainda dá mais. Esse 6, não vai com ninguém mais. Acabou por aí. Então, eu vou ter que fazer essa conta aqui. Deixa eu ver se tem mais algum... Não, esse 6 aqui, ó. Esse 6 por 3, que dá 2. E esse 9, que tinha sobrado, por 3, que dá 3. Deixa eu ver se ainda dá mais alguma coisa. Dá assim, ó. Esse 12 com 3, que dá 4. E esse 3 por 3, que dá 1. Agora eu acho que já foi todo mundo. O que sobrou? Vamos ver aqui, ó. 80 sobre x é igual. Aqui vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32.
em cima. Vamos ver o que ficou embaixo. Embaixo ficou 5 vezes 5, 25 embaixo. Então, aqui eu tenho uma proporção. Eu tenho que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu dividir aqui o quadro aqui. Vai ficar 32x, que é igual a 80 vezes 25, certo? Então, meu x vai ficar 80 vezes 25 dividido por 32. Gente, olha lá. Esse 80 dá por 4, dá 20, né? 32 dá por 4, que dá 8. Ainda dá mais, espera aí. Deixa eu ver aqui, ó. O 20 por 4, que dá 5. E o 8 por 4, que dá 2. Agora acabou. Agora acabou. Então ficou, peraí, em cima. Ficou 5 vezes 25 em cima. Embaixo ficou 2, né? Somente 2. Então vai ficar 5 vezes 25, deixa eu fazer a conta aqui. X é igual, 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12, dá 125. Dividido por 2, x vai dar 125. Dividido por 2, dá 6 vezes 2, 12, para 12 nada, abaixo 5. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Se eu quiser continuar, eu tenho que colocar uma vírgula no zero aqui. 5 vezes 2 dá 10, para 10, nada. Então, o resultado dá 62,5. Ele, no enunciado, ele afirmou que a capacidade teria que ser acima de 65 toneladas. Eu encontrei como resultado 62,5, que é menor que 65 toneladas. Então, este item aqui, ele está errado. Certo? Deixa eu tirar, tá certo, é ótimo. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Pessoal, dúvidas? Basta postar aqui embaixo. Eu vou ler as dúvidas de vocês e vou tirar as dúvidas de vocês. Se precisarem que eu faça qualquer um outro exercício, também basta postar aqui embaixo o exercício que você quiser, eu faço para você. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, gente.